Olá, chegando até você com mais um vídeo, mais uma vez chegando até você trazendo mais uma curiosidade da Palavra de Deus. Isso mesmo, nosso canal Mais de 1000 Curiosidades da Bíblia tem essa proposta, trazer a Bíblia para você, o conhecimento da Palavra de Deus para você em forma de curiosidade. Você sabia que no meio dos apóstolos de Jesus, dentre os apóstolos de Jesus, havia 2 Simão, 2 Tiago e 2 Judas? O quê? 2 Judas? Um já não basta? Um já não é o bastante? É isso mesmo, essa é a curiosidade de hoje que estaremos falando daqui a pouco. Havia 2 Simão, 2 Tiago e 2 Judas entre os apóstolos do Senhor Jesus. Mas já vamos começar já o vídeo de hoje. É só um recadinho, fica aqui comigo, não saia daqui que eu já vou voltar. É só um recadinho rapidinho e já retorno para nós continuarmos esse assunto de grande relevância e curiosidade, tá bom? Vem comigo! Que bom ter você aqui, meu amigo, minha amiga, assistindo o meu canal. Olha, nosso canal está chegando toda semana, vários vídeos semanais estão sendo lançados, publicados, todos de curiosidade da Bíblia. Mas eu quero pedir uma coisa para você que está chegando agora, ou você que já está acompanhando o nosso canal, ative o sininho, faça a sua inscrição, ative as notificações para que você possa ser o primeiro notificado quando tiver um vídeo já publicado, já um vídeo lançado, tá bom? Deixe seu like, faça o seu comentário, compartilhe com seus amigos. Nosso canal, ele tem essa proposta, trazer a palavra de Deus de uma forma interativa, educativa e de uma forma descontraída através de curiosidades. Aqui você vai aprendendo aos poucos e eu tenho certeza, mesmo você que já fez um curso teológico ou já leu a Bíblia toda, pelo menos uma vez na sua vida, você vai se deparar com assuntos e temas com os quais você nunca ouviu falar antes. O assunto de hoje está super interessante. Vem comigo e vamos ver o que acontece no assunto de hoje. Muito bem, de volta aqui no estúdio. Você viu que o assunto de hoje está super interessante. Ó, que o nosso canal tem essa proposta, trazer para você conhecimento da Palavra de Deus em forma de curiosidade. Você vai ouvindo, vai aprendendo, vai crescendo. Tenho certeza de que muitos fatos que nós trazemos aqui em nossos vídeos, você nunca antes ouviu falar deles. Mas antes de iniciarmos esse assunto, deixa eu trazer para você aqui uma frase que foi dita pelo escritor Dale Carnegie. Nesse livro aqui, ó, Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Como evitar preocupação e começar a viver. Dale Carnegie, ele traz uma frase aqui muito interessante e edificante que ajuda muito a nossa vida. Nós sempre trazemos aqui um versículo da Palavra de Deus, nós trazemos frases de pessoas, homens e mulheres de Deus que marcaram a história, que são escritores de livros e que fazem toda a diferença nós aprendermos junto com essas pessoas aí, tá bom? Então olha que Dale Carnegie, ele fala aqui no seu livro, olha: varra as preocupações do seu espírito, conservando-se sempre ocupado. Muita ação é uma das melhores terapias que já se descobriu para curar aborrecimentos. Olha que interessante. Mantenha-se ocupado, mantenha sua mente ocupada e essa é a melhor terapia que já existiu. Muito bem, está aqui o recadinho dado. Vamos ao assunto de hoje então, que está super interessante. No assunto de hoje nós trataremos sobre 6 apóstolos do Senhor Jesus. 6 apóstolos, 3 pares de nomes iguais. Você sabia que entre os apóstolos do Senhor Jesus havia 2 Simão, havia 2 Tiago e havia 2 Judas? Não eram 2 Judas Iscariotes, não, havia o Judas Iscariotes e um outro Judas. Nós vamos falar sobre isso, é a curiosidade de hoje. Mas quem foram os apóstolos do Senhor Jesus? Bom, a lista dos apóstolos do Senhor Jesus, você poderá encontrar na Bíblia Sagrada. Olha aqui, eu vou dar o livro onde você vai encontrar a lista dos 12 apóstolos do Senhor Jesus. Lucas capítulo 6, a partir do versículo 14. Lucas 6, a partir do versículo 14, dá a lista dos apóstolos do Senhor Jesus. Quem são eles? São André, Felipe, João, 2 Judas, Mateus, Natanael, 2 Simão, Tomé
e 2 Tiago. São os 12 apóstolos do Senhor Jesus Cristo. 12 é o número que o Senhor Jesus escolheu para serem os apóstolos a serviço da obra de Deus, a serviço do Evangelho e responsáveis pela expansão e divulgação do Evangelho após o ministério do Senhor Jesus ter sido concluído aqui na terra. Esses 12 apóstolos seriam incumbidos de levar adiante, avante as boas novas do Evangelho. Mas o fato curioso é que no meio desses 12 apóstolos havia 2 homens com o mesmo nome, Simão, e havia mais 2 com o mesmo nome, Tiago, e havia mais 2 com o mesmo nome, Judas. Então vamos lá, quem era o primeiro Simão? O primeiro Simão, Jesus deu o nome dele de Pedro. Primeiro era Simão, agora você é o Pedro. Pedro, que significa pedra. Pedra, que significa, traduzindo do hebraico, traduzindo do grego, melhor dizendo, para a nossa língua, Pedro é a pedra, pedra pequena. Pedro é pedra, ou Petrus, vindo do grego, Petrus, que significa pedra. Em outros idiomas, no inglês, por exemplo, passou a ser o Peter, que significa Pedro para nós. Então esse era o primeiro Simão, Simão Pedro. Mas havia um outro Simão. Quem era esse outro Simão? Você vê lá no capítulo 6 de Lucas, que esse outro Simão era Simão Zelote. Não era o mesmo. Não era Simão Pedro. Simão Pedro é um, Simão o Zelote é outro. Então havia 2 apóstolos do Senhor Jesus com o mesmo nome de Simão. E agora Pedro, sendo conhecido por esse nome então de Pedro, não mais de Simão, houve então essa diferença entre um e outro. Mas havia também 2 Tiago. Tiago, conhecido como Tiago o Menor, que era filho de Alfeu. A Bíblia chama ele de Tiago o Menor, filho de Alfeu. E o outro Tiago era o Tiago, filho de Zebedeu, que era irmão de João, conhecido como filho do trovão. Isso mesmo, irmão de João, conhecido como filho do trovão. Tiago, filho de Zebedeu, Tiago, filho de Alfeu. Entre o povo judeu era muito comum chamar a pessoa pelo nome e dizer filho de fulano, Tiago, filho de Beltrano. Era muito normal. Então, frequentemente nós vemos na palavra de Deus, por exemplo, Simão Bar Jonas. Lá no Evangelho de Marcos dá o nome Simão Bar Jonas. Essa palavra Bar significa filho. Simão, filho de Jonas. Simão, filho de fulano de tal. Simão, o Zelote. Simão, Pedro. E agora Tiago, o menor, filho de Alfeu. E Tiago, filho de Zebedeu, irmão também de João, que também fez parte e é um dos apóstolos também. Então nós temos aqui 2 Simão e 2 Tiago. Mais interessante que ainda há um terceiro par de nomes iguais. Judas. 2 apóstolos com o nome de Judas. O primeiro Judas era Judas Tadeu, filho de Tiago. Judas Tadeu era filho de Tiago. E o outro Judas era o Iscariote, ou seja, de Queriote. Como ele era de Queriote, se conhecia como Judas Iscariotes. Traduzindo para nosso idioma, Judas Iscariotes. Por quê? Porque ele era de Queriote. Não é um sobrenome como dá-se a entender, como muitos pensam, e nós pensamos às vezes que é um sobrenome, mas ele era de Queriote, então Judas Iscariote, traduzindo para a nossa língua. E esse Judas é aquele que traiu o Senhor Jesus. Um Judas, que era Tadeu, filho de Tiago, ele era também o irmão do Senhor Jesus. E é também o mesmo que escreveu a Epístola de Tiago, o irmão do Senhor Jesus. Então nós temos aqui 2 Tiago, 2 Simão, e 2 Judas. Um foi o traidor, depois ele se perdeu e se matou. E nós temos o outro que é o Judas, irmão do Senhor. Você já tinha ouvido falar que dentro dos apóstolos do Senhor Jesus havia 3 pares de nomes iguais? Simão, Tiago, Judas e Judas. Isso mesmo, são 3 pares de nomes iguais. São 6 apóstolos do Senhor Jesus, que 3 deles tinham nomes iguais. Isso era muito comum, os nomes se repetirem, serem iguais no
Antigo Testamento e também na época do Senhor Jesus. Mas já sabemos que em tudo Deus tem o seu propósito, não é verdade? Em tudo Deus tem os seus meios para poder fazer as coisas acontecerem. Então, certamente foi também proposital do Senhor Jesus ter chamado essas pessoas e coincidentemente com nomes parecidos, nomes iguais. Você sabia disso? Essa é a nossa curiosidade de hoje. Mais uma curiosidade da Bíblia, ficando por aqui hoje. Conto com sua presença para assistir nossos próximos vídeos. Olha, cada vez está ficando mais interessante, tá bom? Cada vez está mais interessante e você poderá aprender muito ouvindo e assistindo os nossos vídeos em nosso canal, tá bom? Acompanhe a gente também lá no Instagram e estamos na mídia por aí, levando o conhecimento da Palavra de Deus. Você gosta da Bíblia? Gosta de aprender a Palavra de Deus? Quer mais da Bíblia? Acompanhe o nosso canal, não esqueça de se inscrever. E para você eu quero dizer, fica com Deus, fica na paz.